Neste domingo, dia 20 de novembro, tem início a Copa do Mundo FIFA Qatar 2022, época amada principalmente pelos brasileiros apaixonados por futebol. Afinal, o país é o que mais venceu a competição, são 5 títulos no total, o último deles conquistado em 2002, quando a equipe comandada por Filipão venceu a Alemanha por 2-0 com 2 gols de Ronaldo Fenômeno. Mas os brasileiros querem saber como fica o expediente de trabalho nos dias de jogos da nossa seleção. Em relação aos trabalhadores públicos federais, uma portaria publicada no Diário Oficial no dia 11 deste mês determinou as regras de liberação desses funcionários nos dias de jogos do Brasil na Copa, que será disputada de 20 de novembro a 18 de dezembro. Ficou definido que em dias de partidas do Brasil, que comecem às 13 horas, o expediente poderá terminar às 11 horas da manhã. Para os confrontos que terão início às 16 horas, os trabalhadores poderão deixar seus postos de trabalho às 14 horas. Em Pernambuco, de acordo com a portaria publicada no Diário Oficial do Estado, o expediente nas repartições públicas estaduais será encerrado sempre 1 hora antes do início dos Jogos do Brasil, valendo a mesma regra para caso a seleção brasileira se classificar para as fases seguintes da competição. Mas muitas dúvidas surgem dos funcionários do setor privado, se essas regras também podem valer para eles. Por isso, fomos conversar com o advogado trabalhista Luciano Bezerra para entender mais sobre este assunto. Se a empresa e o colaborador chegam a um acordo para terminar o expediente mais cedo, nos dias de jogos, mas que depois haja uma compensação de horário, como deve ser a compensação? Há alguma regra? Tem que ser no mesmo mês, por exemplo? Importante destacar, em primeiro lugar, que a legislação trabalhista ela não prevê essa hipótese de dia de jogos da seleção. Mas é bem verdade também dizer que os jogos da seleção ela faz parte da cultura brasileira e é importante que os empregadores eles estejam atentos para esse tipo de cultura, de modo que evite gerar um mal-estar e um baixo desempenho dos trabalhadores, porque é evidente, em jogos da Copa todo mundo vai ter que estar querendo ali assistir os jogos da seleção brasileira. Então, como não há uma previsão na legislação para dispensar os trabalhadores, essa é uma alternativa que deve ser aproveitada pelos empregadores. É celebrar entre eles um acordo de compensação de jornada de trabalho, de modo que o trabalhador possa compensar aqueles dias que sai mais cedo em razão dos jogos da Copa em outro horário, observando evidentemente o que diz a convenção coletiva de cada categoria de trabalho. Certo, e se a empresa prepara um espaço lá dentro do seu próprio ambiente para os colaboradores assistirem os jogos, ela pode cobrar depois uma compensação de horário? Pode, em todo momento, ainda que ela disponibilize o espaço dentro da sua empresa para que os trabalhadores possam acompanhar os jogos lá, essa jornada ela deve ser compensada. Agora, deve haver isso formalizado por escrito para que os trabalhadores possam compensar. É muito difícil pelo horário que nós temos de alguns jogos, principalmente aqueles jogos que são às 16 horas, que a empresa ela prepare esse ambiente de trabalho, porque nós teríamos o final da partida aí em torno das 6 horas, quando não há mais expediente em muitas empresas. Mas para aqueles jogos que vão estar ali por volta de 1 hora da tarde, é possível que a empresa faça isso e combine com os trabalhadores essa compensação de jornada. Mas seja em casa ou no trabalho, o importante é vestir a camisa da nossa seleção, vibrar e torcer junto pelo Hexa. Reportagem de Levi Xavier para o Santa Cruz Online.